Bem, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico que estamos fazendo em todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras em nossa igreja temos tido um culto presencial, exclusivamente presencial, onde estamos buscando o revestimento do Espírito Santo, buscando avivamento, buscando os dons espirituais, buscando sermos cheios do Espírito Santo. Eu gostaria de te incentivar a participar desses cultos. Estamos fazendo esses cultos exclusivamente presenciais para dar mais liberdade no Espírito Santo, para louvarmos, orarmos, buscarmos ao Senhor juntos, pedindo que possamos receber revestimento de poder e autoridade vindos do Senhor para sermos suas testemunhas. Então, a fim de que esse espaço não fique de forma nenhuma vazio, decidimos estar ministrando estes estudos bíblicos. Buscaremos dar uma forma cada vez melhor a estes estudos. E hoje nós teremos um estudo sobre o avivamento pessoal, algo que todos nós necessitamos, o avivamento para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós possamos de fato ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter esclarecimento a respeito das Escrituras. Nós te pedimos, ó Pai, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade. Abençoa-nos, portanto, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1 e no versículo de número 6. Nos diversos conselhos que o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, ele introduz todos esses conselhos com a seguinte palavra que se encontra justamente no versículo 6 do primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Reavive o dom de Deus que está em você. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Paulo ainda completa esse conselho dizendo: porque Deus não nos deu
espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essa palavra moderação, ela tem uma ideia de uma mente equilibrada, ou a palavra temperança, em que temos o poder, o amor e a moderação, se opondo a toda intimidação, a todo o medo, a toda a covardia. E para isto, reaviva o dom que há em ti. Reavive este dom. A ideia de reavivar, a ideia de reativar, a ideia de reacender, a ideia de despertar. Despertar um dom adormecido, reativando um dom inativo, reacendendo algo que se apagou, reavivar. É interessante que tanto na língua inglesa é mais usada a palavra reavivar do que a palavra que na língua portuguesa é mais comum, que é a palavra avivar. A ideia basicamente é a mesma, mas a palavra reavivar é mais fiel ao sentido do texto na sua língua original, que é o grego koiné, pois dá uma ideia de uma ativação contínua, de uma manutenção da chama, do fogo, da ideia de um avivamento contínuo, um avivamento sobre um avivamento. Por isso, um reavivamento, uma ideia mais intensa do que é esse despertar, do que é este reacender, do que é este reativar, avivando, reavivando o dom. Nós sabemos que o avivamento é algo que, para que aconteça, é necessário que o Espírito Santo se manifeste. É obra do Espírito Santo. Deus faz o avivamento, mas também cabe a nós algo sobre o avivamento. Há uma responsabilidade nossa na obra do avivamento. Não só esperando de uma forma passiva para que Deus opere, para que Deus faça o avivamento, mas esperando de uma forma ativa ou proativa para que o avivamento aconteça. E aqui, o apóstolo Paulo está falando, reaviva o dom. A ideia no texto é reacende a chama, reacende o fogo, faz viva a chama de novo. Pelo quê? Pelo sopro do Espírito, pelo vento do Espírito. Mas há algo que também depende de nós. Um grande incêndio pode começar apenas com uma pequena centelha. Um grande avivamento pode começar apenas com o avivamento de um homem só.
Tantas vezes na história da igreja, assim sucedeu. Como o avivamento nos dias de Wesley, onde Wesley tem a experiência que ele mesmo intitulou de um coração em chamas. E logo esse coração em chamas incendiou a sua nação, a Inglaterra. Há uma dinâmica no desenvolvimento de uma centelha até chegar a um incêndio. Ela começa como uma pequena centelha, talvez até mesmo desprezada centelha, mas ela logo se torna num pequeno fogo, numa pequena chama. Essa chama cresce, se desenvolve, chegando a uma labareda e conduzida pelos ventos a um incêndio. Um grande avivamento pode começar pelo avivamento de um homem só. Quando Moisés esteve ouvindo ao Senhor no Monte Sinai, a primeira vez que ele o ouviu, apenas uma sarça ardia em chamas e não se consumia, que era uma maravilha. Quando Moisés retorna com todo o povo de Israel, a Bíblia diz que não era uma sarça que ardia, era todo aquele Monte Sinai, toda a montanha ardia em chamas. De modo que houve um crescimento nessa manifestação sobrenatural do Senhor. Para que haja uma renovação, tem que haver um grau de insatisfação em nós mesmos. Para que tomemos uma firme decisão de nos esforçar vigorosamente por termos uma radical mudança. Isto é o trabalho de avivamento em nossas vidas. É necessário que não nos conformemos. Não nos conformemos, como diz Paulo na sua epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12, não nos conformemos com este mundo. Então, eu e você necessitamos de um grau de inconformismo, um grau de insatisfação, para que nos renovemos, mas sendo transformados pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Desejar avivamento é ao mesmo tempo buscar intensamente ao Senhor e ser, pelo Senhor, cheios do seu Santo Espírito. O reverendo A.W. Tozer dizia: desejar avivamento e, ao mesmo tempo, negligenciar a oração e a devoção é desejar um caminho e andar em outro. Nós temos que ser coerentes com o que nós desejamos buscar de avivamento. E isto vem pela oração e pela devoção, nos enchendo cada vez mais com a palavra e orando e buscando cada vez mais ao Senhor. Temos que ter
portanto, um verdadeiro arrependimento e não aceitar o hábito que muitos têm de tolerar o pecado. Há algo na nossa vida que não podemos tolerar. Lá em Apocalipse encontraremos: tenho, porém, contra ti que toleras esta Jezabel. Nós não podemos tolerar o pecado. Nós temos que ter consciência do nosso chamamento. Reaviva em ti o dom que há em ti. Reaviva o teu ministério. E nós temos que compreender que cada um de nós tem um dom. E o chamado é uma coisa muito específica. Paulo mesmo disse: são todos apóstolos? São todos profetas? A resposta é não. A Bíblia diz: uns foram chamados primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós temos que ter consciência que os dons são diversos, os serviços são diversos, e que Deus chama cada um segundo o seu propósito. Muitas pessoas querem ser um tipo de pau para toda obra, mas dentro do serviço da casa de Deus há uma espécie, entre aspas, de especialização. Assim, o pau para toda obra normalmente se torna pau para obra nenhuma. Porque queremos estar ocupando tudo, mas nós devemos fazer um trabalho em conjunto, cooperadores uns com os outros. Portanto, faça o que Deus quer que você faça. E nisto tenha a dedicação. Dediquemo-nos, como diz a palavra, ao ministério. A vida cristã e o serviço na vida cristã requer que sejamos, entre aspas, digo isto, especialistas, que nos dediquemos ao ministério que Deus tem nos chamado. Como eu disse, Deus chamou uns para e outros para. Então, saibamos que nem todos somos apóstolos, nem todos somos profetas. Embora nem todos sejamos apóstolos, todos podemos ser, no sentido bíblico, apostólicos. Nem todos sejamos profetas. A Bíblia diz que todos podemos profetizar, mesmo que não sejamos profetas. Assim como nem todos somos evangelistas, mas todos somos evangelizadores. Nem todos somos pastores, mas se amamos, a todos devemos apacentar. Nem todos somos mestres, mas devemos ensinar a todos as palavras de Jesus Cristo. Então, nós devemos conhecer ao Senhor e perseverar em conhecer ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor. Como eu disse, é necessário
uma insatisfação da nossa realidade espiritual, para que nos dediquemos a uma busca ainda maior, carentes, necessitados do Espírito Santo. O doutor Martin Lloyd Jones, o Spurgeon do século XX, dizia: não há esperança de verdadeira intercessão por avivamento, a não ser que compreendamos que há uma necessidade. Necessidade de quê? De avivamento. Se de fato necessitamos de avivamento, nós procuraremos avivamento de uma forma intensa, de uma forma especial. Precisamos ser despertados para a necessidade urgente de avivamento e não sermos como Laodiceia, a igreja que está lá em Apocalipse, que achava que era feliz, que era rica, que tinha finas vestes. E a Bíblia diz: e tu não sabes que és infeliz, pobre, miserável, nu, cega. Nós não podemos nos enganar achando que estamos bem. É necessário buscarmos. Mas estamos falando do avivamento de um homem só. O meu avivamento, o teu avivamento. E para que haja isto, muitas vezes precisaremos estar sós. Ou melhor, estar a sós com Deus. Buscar ter uma comunhão íntima. A palavra intimidade é a chave. Uma comunhão íntima com Deus. Mais uma vez, eu quero citar o doutor A.W. Tozer, esse grande escritor, pastor, pregador evangélico. Ele disse algo que é uma grande verdade, e eu lerei agora para vocês o que ele disse. A solidão parece ser um preço que o santo, o consagrado, deve pagar por sua santidade. Estar a sós. E a sós com Deus. Não há outro caminho de uma devoção plena, de uma consagração intensa. Precisamos nos separar para estar com o Senhor. Em Gênesis 32, 24, nós encontramos na narrativa bíblica a respeito de Jacó a seguinte afirmativa: ficando ele só, lutava com ele o anjo. Em diversos textos encontraremos que Jesus ficou só, só para orar, só para buscar ao Pai. Até na oração, e eu digo que somente na oração, é que entenderemos o propósito da solidão, de nos santificarmos, de nos separarmos. Isso significa santificar, separar.
Veja bem, a própria prática da oração, tal qual Jesus nos ensinou, implica nessa separação. A palavra diz assim: entra em teu quarto e fecha sobre ti a tua porta, e o teu Deus, que te ouve em secreto, te responderá. De modo que há um separar-se para Deus, e eu diria, de uma forma um pouco mais ampla, um separar-se com Deus. Intimidade é o segredo da nossa consagração. Não troque, mas não troque a presença de Deus por qualquer outra coisa, nem mesmo por a presença de amigos. Eu não estou dizendo que não temos que ter comunhão com as pessoas, mas nós necessitamos de um tempo para ficarmos a sós com Deus. Todos nós, que fique bem claro, somos seres sociais e que, por isso mesmo, necessitamos de um convívio social, de vida com outras pessoas. Mas precisamos nos separar para a intimidade. A intimidade é algo que requer um grau de separação. E agora eu digo, em especial, para a intimidade com Deus. Muitas vezes, abro aqui um parênteses, nós precisaremos fazer como Maria, que guardava as coisas no seu coração. Porque os outros, e até mesmo nós próprios, não somos capazes de entender certas coisas, mas Maria guardava em seu coração. Esta solidão, entre aspas, provoca em nós um desejo irresistível, veja bem, de compartilhar com todos o que Deus tem nos dado nesta solidão. Você dirá, geralmente a solidão, o que ela produz é mais solidão. Não, nessa solidão com Deus, algo acontece conosco que nós queremos compartilhar com todos a experiência que tivemos no secreto. É na solidão que eu diria que nasce ou que se produz a proclamação. Uma intimidade com Deus que produz uma comunhão com os homens para a proclamação. A Bíblia diz, aquilo que eu te digo no secreto, proclamai nos eirados. Não é um isolacionismo, não é nos tornarmos uma espécie de ermitões contemplativos. É buscarmos a Deus e o que recebermos de Deus, levarmos aos homens. É o que Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Nunca nos esquecendo que neste mundo somos como peregrinos nesta terra. Deus tem um propósito e um plano para a nossa vida. E esse propósito e plano
são os melhores possíveis. São melhores do que os nossos sonhos. São melhores que os nossos desejos. São melhores que os nossos planos. Mas nós devemos nos dedicar intensamente a este serviço, a esta consagração. Uma palavra-chave que encontramos em vários textos do apóstolo Paulo e das Escrituras de forma geral é a palavra disciplina. A palavra de um autodomínio é uma disciplina. Aquilo que Paulo mesmo fala, que todo atleta em tudo se domina para conquistar o prêmio, a coroa. E Paulo disse, se nós corramos de tal maneira que levemos o prêmio. Não correndo de qualquer forma, disciplinando nossa mente, nosso corpo, tendo metas, buscando e nos esforçando, fazendo com que, nos dominando em tudo, nos tornando varão perfeitos. Por onde começar este domínio? A Bíblia diz, quem domina a sua língua é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Aí, voltamos aqui, Paulo diz, o atleta em tudo se domina. Então, começando por dominar nossa própria língua. Nos esforçando em tudo para ganhar tudo o que Deus planejou para nós. Veja bem, eu quero dizer uma coisa a você. A tua disciplina ou a falta dela irá determinar o teu destino nesta vida. É a nossa disciplina ou a nossa falta de disciplina que determina o destino, se alcançaremos o que precisamos alcançar ou se não alcançaremos. Para alcançar essas metas, esses alvos, nós necessitamos de quê? De disciplina. E a disciplina nos leva a uma eficiência. Nos leva a sermos produtivos. Quando falamos de disciplina, estamos falando de quê? De devoção. Quando falamos de devoção, estamos falando de consagração. Quando falamos de tudo isso, estamos falando da prática da piedade. Aquilo que Paulo fala também a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7. O que é isso? Disciplina-te a ti mesmo. Disciplina-te a ti mesmo.
exercite pessoalmente no quê? Na prática da piedade. Isso é, disciplina-te a ti mesmo. Exercita-te na piedade. Temos que ter o exercício, temos que ter a prática da piedade. E então nos surge a pergunta: onde estão os nossos valores? E a prática desses valores trará a nós a evidência das virtudes na prática desses valores, que é a prática da piedade. Temos que ter um propósito definido. Então temos que responder a uma pergunta: para que você vive? Você não vive apenas por viver. Você não está aqui para sobreviver meramente. Você tem um propósito de glorificar a Deus, de abençoar os homens, de levar o Evangelho a toda criatura. A maneira como Jesus passava a sua vida nos revela algo. Ele não gastou a sua vida. Ele investiu a sua vida. Ele era muito disciplinado, o Senhor Jesus Cristo. Ele investiu. E nós somos o resultado do investimento de Jesus. Nós somos a alegria que lhe estava proposta, a salvação, a recompensa. Sabe, Deus cuida de nós. E você talvez possa até mesmo dizer, mas eu falho, eu caio. Deixa eu dizer uma coisa. O Salmo 37, versículo 24, diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o erguerá ou segurará com sua mão. Quanto valor eu coloco no meu propósito? O valor que eu coloco no meu propósito, ou no meu chamado, ou no meu ministério, isso determinará o quanto eu me dedicarei na disciplina, na determinação por uma realização, na persistência. É o valor que eu dou ao dom que Deus me concedeu. Ao valor que eu dou. Quando eu falo de determinação, é o desejo de chegar aonde eu tenho que chegar. É o empenho perseverante, em grande esforço, certo de que o Espírito Santo cooperará comigo. Eu quero chegar aonde eu preciso chegar. Venha comigo
a Filipenses, capítulo de número 3, e versículo de número 14. Filipenses, capítulo de número 3, e versículo de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o meu alvo. Esta é a minha vocação. A vocação é a minha inclinação para o que eu fui vocacionado, chamado. Eu contemplo uma premiação. E como disse o profeta Oséias, em Oséias, capítulo de número 6 e versículo de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Se nós continuarmos, veja, conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e conheçamos ainda mais. Venhamos com disciplina, com determinação e, acima de tudo, com perseverança, buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é um pequeno estudo sobre avivamento pessoal, que se nós fizermos a prática do que aqui nos fala, sendo essa espécie de atleta espiritual, que em tudo se domina para levar um prêmio eterno, uma coroa de glória, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, nós iremos, num estado contínuo, reavivar o dom que há em nós. Nós não podemos estar esperando que o Senhor, Ele pode mandar fogo dos céus sobre a oferta que está no altar. Mas a maior parte das vezes eram os sacerdotes que mantinham acesa a chama do altar, de modo que avivar o dom eu compararei a manter a chama do altar acesa, uma chama contínua, um fogo que não deve jamais se apagar. Se há uma oferta contínua, e essa oferta era uma adoração contínua, um sacrifício contínuo, havia uma chama contínua. E sou eu e você que devemos ser responsáveis de manter esta chama sempre acesa. Isso é a nossa dedicação. Isso é a nossa consagração. E o segredo de tudo isto é a intimidade.
Intimidade pública não é intimidade. Pode ser até promiscuidade. Mas a intimidade é algo reservado. É algo para ser celebrado por duas partes ou por duas pessoas. Nós precisamos ser íntimos, ser próximos de Deus. E então, nós estaremos continuamente avivando o dom em nossa vida. A intimidade, a proximidade é o segredo do avivamento. E especialmente de um avivamento pessoal. Do meu, do teu, do nosso avivamento. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que possamos realmente, ó Deus, realmente nos separar, ter o nosso tempo com o Senhor Jesus. Aprender com o exemplo que Cristo nos deu. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, a falta. Perdoa-nos, Senhor, não estarmos buscando ao Senhor como deveríamos estar buscando. Pois a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto e com choro. Por isso nos voltamos hoje ao Senhor e nos comprometemos a reavivar o dom que há em nós. Queremos nos encher com a tua palavra. Queremos orar e orar sem cessar. Queremos intensamente estudar as Escrituras e viver uma vida de oração. Queremos proximidade contigo, intimidade com Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, como eu disse, todas as quartas-feiras, presencialmente, nós estamos com um culto por busca de revestimento de poder e autoridade do Espírito Santo, pedindo a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo no nosso meio. Se você deseja procurar, buscar, então venha para de todo o seu coração, juntamente conosco, buscarmos a presença e a manifestação da pessoa do Senhor. Todas as sextas, nós estamos com o nosso culto de oração, orando, impondo as mãos pelas pessoas, quando necessário, ungindo com óleo, fazendo a oração da fé, que a Bíblia diz que levantará o enfermo. E se houver cometido pecados, se lhe-ão perdoados.
aquele que perdoa pecados, que é o Senhor Jesus, está no nosso meio. No domingo, temos os nossos cultos, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, e domingo à noite, às 19 horas. Sexta-feira, 19h30. E temos o nosso culto das mulheres, aqui toda terça-feira, às 3 horas da tarde. Que Deus possa abençoá-los no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Até a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir.